Oi meninas, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns alimentos e vitaminas que são essenciais na gestação. Não vão ser todos, mas a gente vai tentar fazer um resumo de como vocês podem se alimentar bem, como vocês podem suplementar de forma essencial. Não é tudo que eu coloco, que eu dou para meus pacientes. Aqui vão dicas preciosas do que você pode se alimentar e o que você pode suplementar e é essencial para a gestante. Como vocês sabem, a mulher sofre ao longo dos 9 meses de gestação muitas mudanças no seu corpo. E essas mudanças devem se refletir nos hábitos alimentares dessa mulher. Ela deve aumentar a ingestão de algumas vitaminas, alguns minerais, algumas proteínas e ao mesmo tempo diminuir a quantidade de carboidrato, carboidrato simples, quando eu falo, açúcar na gestação. Então aqui eu vou falar para vocês alguns alimentos e algumas vitaminas que são essenciais para a gestante. A primeira vitamina, e todo mundo conhece, é o ácido fólico. Onde que encontramos o ácido fólico? Nos cereais, flocos de milho, beterraba, até o arroz e a farinha de trigo, eles podem ser enriquecidos com ácido fólico. Mas é necessário que a mulher garanta a ingestão, de suplementação do ácido fólico ou do metilfolato até 3 meses antes da gestação. É importante. Por que temos que tomar o ácido fólico ou o metilfolato? Para prevenir malformações do tubo neural do neném. Vários estudos já são comprovados e muito estudados que vão diminuir a incidência de malformações do tubo neural do neném. Além disso, o ácido fólico e todos os complexos B, eles são essenciais na formação das células do bebê, como da nutrição neural, como da formação das células sanguíneas. Então é importante demais que vocês se alimentem muito bem de constituintes dos complexos B, inclusive o ácido fólico, que é um B, ele é a vitamina B9, e todos os Bs, E quando eu falo ácido fólico, eu também estou me referindo a todos os Bs. Eles são essenciais para a formação das células sanguíneas, para a formação dos neurônios, para a formação, na verdade, de todas as células do nosso corpo. Então é importantíssimo. E onde a gente acha o ácido fólico, a gente também tende a achar os outros alimentos do complexo B. E quando necessários, todos têm que ser repostos, Mas o ácido fólico ou o metilfolato, eles têm uma necessidade primordial nos primeiros 3 meses da gestação para prevenir a má formação do tubo neural, que quando o tubo neural termina a formação até o final do primeiro trimestre, os 3 meses. Encontramos o ácido fólico e algumas vitaminas do complexo B em flocos de aveia, em cereais, principalmente os integrais, porque encontramos outros elementos também muito importantes além das fibras, na beterraba, em algumas leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico. Então, muito importante que vocês se alimentem, que a grávida se alimente muito desses alimentos que contém ácido fólico e os outros Bs também. Agora vamos falar um pouquinho de cálcio que não pode faltar na alimentação da gestante. Gente, cálcio não pode faltar na alimentação da gestante. Primeiro, formação óssea, do bebê. A grávida precisa ter uma alimentação rica em cálcio e suplementar esse cálcio de forma adequada também, junto com outros elementos
que vão agregar esse cálcio. Onde que nós vamos achar o cálcio? Leite derivados. Quando eu falo leite derivados, a gente pode inclusive colocar os leites vegetais, tá? As bebidas vegetais, porque né, elas são enriquecidas com cálcio. Queijo e iogurte são essenciais. Couve, salmão, alguns tipos de peixe além do salmão são essenciais. Além disso, além do cálcio, o salmão também é muito importante porque ele tem ômegas, né? Ômega 3 principalmente, e pães de centeio. O pão de centeio é muito importante, ele tem cálcio. Quando eu falo para vocês se alimentarem preferencialmente quando usar alimentos farináceos, usarem com farináceos integrais, porque vocês vão ter mais constituintes de cálcio também, além dos Bs que eu falei anteriormente. O cálcio não serve somente para a formação óssea do neném, né? Ele serve também para controle de batimento cardíaco do neném. Isso é muito importante. Para controle da formação muscular também do neném. Então, não deixem de consumir alimentos com cálcio. E, se possível, dosar cálcio e suplementar com cálcio. Lembrando que a absorção do cálcio e a fixação do cálcio depende muito da vitamina D. Então, eu não vou entrar no detalhe hoje da vitamina D, mas ele é essencial também. Um outro elemento muito importante é o ferro, né? O ferro é essencial para a gestante, porque a gestante precisa produzir, manter, né? Além dos glóbulos sanguíneos dela, né? Aquela parte vermelha do sangue, e que o constituinte principal é o ferro, ela precisa formar para esse bebê. Então, ela precisa aumentar a quantidade de volume sanguíneo dela, que vai circular nela e no neném. Então, é importante aumentar o aporte de ferro. Através de quê? Suplementação, quando necessária, e alimentos ricos em ferro. Quais alimentos que nós vamos encontrar ricos em ferros? Carne vermelha, fígado, né? Mas ter um pouco de cuidado com o fígado, não consumi-lo diariamente, consumi-lo às vezes 2 vezes por semana. Feijão, cereais integrais tem ferro, grão de soja tem ferro e todas as hortaliças verdes escuras. Então, espinafre, couve, agrião, rúcula, tá? Então, são muito importantes para gestante o consumo desses alimentos. Um outro elemento importantíssimo que não pode faltar na alimentação da gestante e suplementação da gestante é o zinco. O zinco ele é importantíssimo para o metabolismo dos carboidratos, para o metabolismo das gorduras. Ele é importantíssimo na formação de células de imunidade da mãe e do feto. Ele é importantíssimo em N processos metabólicos do nosso corpo. Então, ele não pode faltar de maneira nenhuma. Falta de zinco, ela pode acarretar malformações fetais e nascimento prematuro. Então, vamos caprichar na alimentação com zinco ou suplementar, né? Carnes, peixes, ostras são muito importantes, cereais, leites e derivados têm zinco, castanhas, né? Todas as castanhas e semente de linhaça. Magnésio é um outro alimento que não pode faltar. Se você não consome o suficiente, ele tem que ser reposto, porque a falta do magnésio pode ser causa de crescimento intrauterino restrito, né? A diminuição do crescimento fetal, parto prematuro e pré-eclâmpsia. Então, alimentos ricos em magnésio, ele pode prevenir pré-eclâmpsia. Ele participa infinitamente da regulação dos níveis de açúcar da mãe e do feto. Então, é importantíssimo, gente, e participa da regulação
da pressão materna e do feto. Então é importantíssimo o consumo de magnésio. Não pode deixar de uma alimentação rica em magnésio ou suplementação de magnésio para prevenir isso tudo que eu falei com vocês. Onde podemos encontrar magnésio? Gente, podemos encontrar em leite, em algumas hortaliças, em amendoim tem muito magnésio, banana, abacate, melão. Além de tudo, o magnésio previne as câimbras que são muito comuns nas gestantes, como também, né, a gente usa muito magnésio para quem faz muita atividade física. Então, a grávida que faz muita atividade física, ela precisa consumir mais magnésio ou suplementar com mais magnésio. Agora vamos falar do iodo, né? O iodo é importantíssimo na alimentação da gestante, da pré-gestante, né, da tentante, porque o iodo é o constituinte básico dos hormônios tireoidianos que são essenciais para uma boa ovulação, para a manutenção da gestação, e a baixa de quantidade de iodo pode acarretar abortamento, mau desenvolvimento fetal. É importantíssimo o hormônio tireoidiano para o desenvolvimento neural desse neném. Então, a suplementação com iodo para gestantes é muito importante, ou uma alimentação rica em iodo. Onde podemos encontrar iodo? Algas marinhas, peixes, crustáceos, vegetais, carnes, leite e derivados. Agora eu vou falar de um sétimo alimento que eu achei essencial na gravidez. São esses 7 alimentos que eu falei para vocês, né? Elementos, vitaminas, elementos essenciais. Então a proteína é um elemento essencial, principalmente depois do 2º trimestre de gestação, onde a gente precisa compor essas células, né? A gente precisa dar forma para essas células fetais. Por quê? Porque no 2º e 3º trimestre que os bebês vão formar os ossos, os músculos, né? Todos os órgãos corporais. E de que são feitos esses órgãos corporais? O maior componente das células, eles são proteicos. Então é essencial uma alimentação rica em proteína para a formação muscular, de órgãos, de todos os tecidos do feto. Fontes de proteínas importantes, né, são os alimentos animais. Existem as proteínas vegetais, né? Então, comer carnes, peixes, frango, e os vegetais são as lentilhas, grão de bico, principalmente, né? Que vão compor esse aporte proteico adequado. Meninas, esse foi o conteúdo de hoje, importantíssimo, alimentos que não podem faltar na sua dieta ou suplementos que não podem faltar, né, na sua gestação. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para você receber notificações, dê um joinha aqui e comenta o que você quer escutar aqui nas próximas publicações.